Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus a todos. Quero louvar a Deus pela oportunidade de hoje aqui ministrar aos nossos corações, com a ajuda do Espírito Santo, a Escola Bíblica Dominical, a pedido do nosso pastor Isaac. Que Deus abençoe a todos e nos dê um excelente domingo e uma semana abençoada para a glória de Deus. Queridos, estamos aqui com a lição de número 4 da nossa lição dominical desse trimestre, cujo tem aqui o texto de referência que está em Salmo de número 25. Amém? Eu vou ler aqui a minha lição. Se alguém que esteja vendo não tiver a lição, abra sua Bíblia no Salmo de número 25 e vamos ler com bastante atenção. Quer dizer para os irmãos que eu vou tentar ser breve, né? Mesmo porque é do ser humano, né? Talvez vocês não vão ter paciência de ficar aí 1h20, 1h30 ouvindo. Amém? Vamos ler. Salmos de número 25. Vamos ler ele todo. Diz assim a palavra do Senhor. Bom, só corrigindo aqui antes de eu começar a ler o Salmo. O tema da lição é buscando conhecer os caminhos do Senhor. A paz do Senhor, irmã Donizete, a paz do Senhor, irmã Elane. Que Deus possa nos direcionar nessa manhã. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Esse é um Salmo no 25, escrito pelo Davi. Eu quero dizer para os irmãos, se por acaso os irmãos ouvirem alguma voz aqui perto, é da minha esposa, das minhas filhas, que eu estou em casa, tá bom? Então, isso é comum, amém? Meus queridos, vamos aqui dar início a essa lição. Vocês podem fazer perguntas. Não sei se eu vou ter tempo e também não saber, talvez você não saiba responder, mas faça suas perguntas, fique à vontade. O assunto é muito bom e importante para nós. Tópico 1 da lição. Um salmo acróstico e a oração de Davi. Salmo acróstico é uma palavra estranha a muito vocabulário. Eu mesmo, na verdade, confesso que eu ainda não tinha ouvido essa palavra. Mas esses teólogos, eles gostam de complicar o entendimento, né? Eu fui pesquisar, essa palavra nada mais é do que poético, do que poesia. Então, um salmo poético de Davi, né? Salmo acróstico. O Salmo 25 é um acróstico, um poema. Cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico,
com algumas irregularidades. Vide lição 1, tópico 2. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. No presente salmo é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos: oração, quando apresenta a Deus as suas súplicas, e meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Dois pontos interessantes para nós começarmos nesta manhã a aprender. Primeira coisa, oração. Você vê a oração dividida aqui em dois tempos, dois aspectos, né? A gente precisamos aprender a orar. Muitas vezes precisamos. Você pode falar: poxa, irmão, mas eu já tenho tantos anos de cristão. Mas Jesus, certa feita, disse assim para os seus discípulos, para aqueles que o acompanhavam: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Então, às vezes, nós precisamos refletir. Na oração, eu tenho que apresentar a minha súplica, eu tenho que refletir, e eu tenho que adorar a Deus. Muitas vezes nós aprendemos somente a pedir na oração. Mas a oração, ela é um conjunto de coisas. Ela é petição, ela é exaltação, ela é adoração a Deus, né? Então aqui ele fala que a oração, quando apresenta a Deus a sua súplica, né? Você está pedindo a Deus, e meditar, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Quando nós, em algum momento da oração, a gente passa a refletir sobre os atributos de Deus, sobre a qualidade sobre o poder de Deus, então a gente começa a meditar, e essa meditação ela nos faz entender quem nós somos em relação à grandeza e à santidade de Deus. Então, na oração, irmãos, não se apresse, não tenha pressa quando você estiver orando. Deixa Deus falar com você também. Na oração, reflete na oração. Tópico 1, oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação por meio da oração. Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Não me deixes confundido. Faz-me saber os teus caminhos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Perdoa os meus pecados. Olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos. Guarda a minha alma. Irmãos, olha só que oração com entendimento, né? Às vezes a gente dobra o joelho e não medita muitas vezes do que está falando. Às vezes a gente ora de uma forma meio que aleatória, meia que, sei lá, muitas vezes uma coisa meio que decorada. A oração de ontem, muitas vezes, não pode ser igual a de hoje. A minha necessidade de ontem, muitas vezes, não é a de hoje. Então, eu tenho que ser claro com Deus, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser sincero na minha oração. Eu tenho que falar o que realmente
está no meu coração. Eu tenho que, como diz o profeta Isaías, levar a Deus a minha demanda, né? Daquele dia, o pão de cada dia, né? Então nós precisamos aprender, né? Com Davi. A gente observa os homens de Deus, os patriarcas e tantos homens de Deus orando. Você fica observando como que eles oravam, uma coisa pensada, uma coisa analisada, como se eles pensassem antes de falar. A gente às vezes fala e não reflete também no que está pedindo, né? Então ele é específico, ele pede aqui, faz-me saber os teus caminhos, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Olha que coisa importante, irmão. Você falar isso para Deus: Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Os irmãos conhecem a passagem do profeta Abacuque, onde ele fala: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmão, se Deus não lembrar da misericórdia dele para conosco, meus queridos, nós não estaríamos aqui. Eu e você aí, somos inteiramente dependentes da misericórdia de Deus. É preciso que o Senhor todo dia faça essa oração: Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Porque eu preciso lembrar que todo dia, de alguma forma, eu desagrado a Deus. De alguma maneira, eu infrinjo a lei de Deus, o mandamento de Deus. Então, se o Senhor todo dia não tiver de mim misericórdia, eu preciso fazer essa oração que Davi fez aqui todo dia: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Se não for a misericórdia dele, irmão, nós não estaríamos aqui. E ele continua falando: perdoa os meus pecados, né? Quem é que não precisa, né? Pedir perdão todo dia pelos pecados? Porque eu e você pecamos todo dia, irmão. Não pense você que é mais santo do que A ou B. Todo dia você e eu pecamos, de alguma forma. De alguma forma. Pecamos por pensamentos, palavras e ações. Tá? Então ele fala: lembra-te da tua misericórdia, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, né? Deus sabe a sua aflição, querido. Você que está me ouvindo aí e me vendo, saiba de uma coisa: Deus vê a sua aflição. Às vezes você não tem falado para ninguém, e às vezes é bom nem falar mesmo. Às vezes é bom você falar com Ele, com Deus, né? Ele sabe a sua aflição e o porquê da sua aflição. E ele continua: olha para os meus inimigos, deixa que dos teus inimigos Deus cuida. Deixa que dos teus inimigos Deus trata. Esquece, vive a sua vida em paz. Não se preocupe com quem quer a tua queda, com quem quer a tua derrota, com quem quer a tua desgraça, não. Deus olha para os seus inimigos e Ele é quem trata com os seus e com os meus inimigos. Tá bom? Guarda a minha alma por intermédio da meditação. Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus não se conquista de qualquer forma. Não é fácil eu ter uma intimidade com Deus. E com pessoas no cotidiano. Com quantas pessoas você tem intimidade para falar de coisas só sua? São poucas, não é verdade? Imagina que com pessoas que muitas vezes eu convivo, que eu vejo todo dia, que eu converso todo dia, eu não consigo construir uma relação de intimidade com essa pessoa. É difícil?
Com Deus, então, irmão, é difícil. Não é fácil você ter uma vida de intimidade com Deus. Mas é necessário a busca. Eu preciso buscar essa intimidade com Deus. E deixa eu aqui abrir um parênteses e dizer que Deus, Ele sabe o porquê que eu quero me aproximar dEle. Qual o meu intuito em ter uma intimidade com Deus. Deus vai avaliar, Deus vai examinar o meu e o seu intuito, o meu e a sua intenção. E se a minha intenção em me aproximar de Deus, em ter uma intimidade com Deus, for para o bem, for para coisas boas, for sem interesse, simplesmente me aproximar porque Ele é Deus, Ele é meu Senhor, eu vou buscar e eu vou achar, como diz a palavra do Senhor. Agora, Deus sonda os corações. Se a minha intenção de me aproximar de Deus é apenas, entre aspas, para tirar vantagem dessa intimidade, dessa aproximação, isso não vai acontecer. Mesma coisa com o nosso ciclo de conhecidos, nosso ciclo de amizade, né? Eu não posso me aproximar de uma pessoa só para tirar vantagem daquela pessoa, né? Só buscar correr atrás dessa pessoa quando eu necessito de uma ajuda, de um socorro. Não. Esse tipo de intimidade Deus não quer, nem também as pessoas que nós conhecemos. Temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros quando tratamos com Deus e quando tratamos com as pessoas. Intimidade com Ele. Atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no esconderijo, no seu esconderijo. Não sermos meros visitantes. Meus amados, o que é uma relação superficial? Uma relação superficial é uma relação sem compromisso. Sem compromisso algum. É o que eu acabei de falar, é você só ir atrás quando você precisa. É aquela pessoa só ser importante para você quando você precisa. É você só ir buscar Deus quando está na pior, quando está no fundo do poço. Você nunca vai até a Deus simplesmente para o adorar. Você vai até a Deus só para pedir. Não, Senhor. Eu tenho que ir até a Deus também simplesmente para o adorar, para o exaltar. Olha só o que diz a palavra. Precisamos habitar no seu esconderijo. Habitar, irmãos. Habitar. Não é de vez em quando lá. Observe o Salmo 91, que ele diz. Lá diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E ali vem uma sequência de promessas no Salmo 91, vocês conhecem. Mas aquelas promessas são para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que vai lá de vez em quando, não, meu querido. Tá? Então Deus conhece o meu e o seu coração, o meu e o seu intuito, o meu e o seu propósito. Tá bom? Temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. Tá bom, meus queridos? Tópico 1.2. Não me deixes confundido. Glória a Deus. Não me deixes confundido, ou seja, não me deixes envergonhado. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Meu irmão, é muito constrangedor, né? Quando a gente se sente envergonhado pelos adversários, pelos inimigos. Agora, o que é que me leva a ser envergonhado diante dos homens? O que é que me leva a ser envergonhado? O que me leva a ser envergonhado é eu agir como cristão em certos lugares e lá fora
agir como qualquer um. Então, isso vai me envergonhar. Isso vai me fazer ser envergonhado. Por quê? Porque Deus conhece. Deus nos conhece. Então, se eu vivo uma vida dupla, se eu sou cristão da igreja, por exemplo, e lá fora não, quando eu for falar de Jesus para alguém lá fora, a pessoa vai me deixar envergonhado, vai falar, poxa, você diz que é, mas na verdade você não é. Então, Davi ele se preocupa, não me deixes envergonhado, mas o que me leva a ser envergonhado é a minha desobediência. Deus não quer que ninguém seja envergonhado, né? Se eu andar como a palavra do Senhor manda, se eu andar segundo a direção do Espírito Santo, eu nunca vou ser envergonhado. Não vou ser não. Porque Deus se responsabiliza, né? Continuando aqui, Davi era aguerrido, trabalhador, proativo. Dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Em decorrência disso, enfrentou duras oposições, não só de inimigos vorazes e experimentados na guerra. Meus queridos, olha só, crente não pode ser covarde. Crente não foi chamado para se acovardar diante de ameaças do inimigo, diante de afronta do inimigo. Nós falamos tanto sobre Davi, pregamos tanto sobre Davi, estou aqui falando de Davi. Por quê? Porque ele era isso aqui, ó. Era aguerrido, era batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas. Meus queridos, nós gostamos de ouvir, né? Às vezes, ser o soldado de Cristo que somos. Mas soldado foi chamado para lutar. Soldado foi chamado para a guerra, para batalhar. Soldado foi chamado para enfrentar o inimigo. Soldado não foi chamado para se acovardar, para se esconder. Não, de forma nenhuma. Davi enfrentava as batalhas que lhe eram apresentadas. Atento para essa expressão, apresentadas. Davi não ia procurar batalha. Não, Davi não ia procurar encrenca com ninguém, não. Mas as batalhas se apresentam, meus queridos. Quando você menos espera, aparece uma guerra, aparece uma luta, aparece uma batalha, aparece um inimigo. E aí, você vai se esconder dele? Vai se encolher? Quanto mais você se encolhe, quanto mais você se covarda, o teu inimigo se engrandece, zomba de você. A melhor maneira de vencer uma guerra, meus queridos, é indo para a guerra. A melhor maneira de vencer um inimigo é indo batalhar contra o inimigo. Não é se acovardando, não é se escondendo. Não, senhor. Você não foi chamado para se esconder, não. Você foi chamado para enfrentar as batalhas que surgem. Preste atenção nisso. Surgem, você não busca. Ninguém quer. Eu não quero amanhecer o dia e enfrentar logo de cara uma guerra, uma peleja. Não quero. Mas se ela surgir, e aí? Eu vou me acovardar? Não. Eu tenho que ir para ela. Né? Que Deus possa nos encorajar e nos dar fé para enfrentar as batalhas que nos se apresentam. Elas
surgem todos os dias. Só que aqui diz que em decorrência disso, de não ser um covarde, né, de enfrentar os seus inimigos, de confiar em Deus, Davi ele enfrentava duras oposições. E aqui diz que tanto da família, quanto dos adversários. Então, irmão, esse princípio não mudou. Todo ser humano que busca andar certo, de combater as injustiças, ele enfrenta oposição. Toda pessoa que decide obedecer a Deus, porque obedecer a Deus, irmãos, muitas vezes é contrariar a mim mesmo e contrariar quem está perto de mim. Então, quem decide obedecer a Deus, e muitas vezes obedecer a Deus significa ir para a guerra, isso significa você atrair opositores. Alguém vai falar, você é louco. Não foi isso que o Saul falou? Abinadab, irmão de Davi, questionou, se oposicionou a ele, porque ele quis lutar contra Golias. Então, se você decide, meu querido, ir para a guerra, enfrentar o inimigo e não se acovardar, você vai enfrentar oposições. Isso é fato. Continuando aqui, ele fala, ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversos opositores, já falei, até mesmo os nossos familiares. Conforme está Mateus 10:36, os opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros. Salmo 25:15, estão carregados de ódio. 25:19, traições, perseguições, incompreensões, também estão presentes na caminhada daquele que piamente querem viver em Cristo Jesus, conforme 2 Timóteo 2:13. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permanece. Irmão, uma vez que Deus colocou no teu coração algo para você fazer, por mais que pareça insano para os outros, vai firme. Não importa quantas muralhas você tenha que derrubar. Não importa quantos mares seja preciso ser abertos, Deus vai abrir. O que importa é você cumprir o propósito para que Deus te chamou. Tópico 1.3. Eu estou correndo aqui que eu não quero me alongar. Perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. Ainda bem que ele não lembra, né? Ainda bem que ele não lembra, ainda bem que ele não leva em conta, como diz a Bíblia, né? O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Tem ou não tem, irmão? O homem tem plena facilidade em transgredir a lei de Deus, ou seja, os mandamentos. Facilmente, irmão. Quando você menos espera, quando eu menos espero, eu transgredi. É como diz o apóstolo Paulo, né? Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Né? E é assim que somos, irmão. É assim que somos.
Então a gente, com muita facilidade, a gente transgride a lei, o mandamento do Senhor. Isso é fato, né? Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos, né? O escritor aqui ele citou adultério. O apóstolo Paulo diz, alguém pode falar assim, mas eu sou servo de Deus, né? Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou apóstolo. Não, comigo isso aí não há a menor chance. Queridos, o apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, ore para que não caia. Jesus disse, vigiai e orai, né? Nós estamos sujeitos a cometer todo e qualquer pecado. Somos seres humanos. Por isso que eu tenho que vigiar. Eu não posso achar que eu estou acima do bem e do mal. De forma nenhuma. Qualquer um de nós, homem e mulher, pode cair numa dessa aqui. É sujeito. Nosso escape é Jesus. Nosso escape é o que eu falei aqui atrás. É o Salmo 91. Refúgio e fortaleza. Aquele que precisa habitar. Precisa habitar no esconderijo para não cair numa dessa aqui. Adultério. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. O coração do cristão não pode habitar o ódio, meu irmão. De forma nenhuma. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Olha só, irmão. Olha a advertência aqui para nós. Diversos ministérios. E quem aí não conhece, né? Algum suposto grande homem de Deus, suposta grande mulher de Deus, que entrou por esse caminho aqui, caminho do adultério, ou do ódio, ou da mentira, e seu ministério foi reduzido a pó. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, não é Deus que reduz essa pessoa a pó, não. Existe uma coisa chamada lei de semeadura. O homem colhe o que ele planta. As promessas que Deus me fazem, muitas delas são condicionais. Quando você faz uma aliança com alguém, nessa aliança tem duas partes. Tem compromissos de uma parte e deveres de uma parte, tem compromisso de outra parte e deveres de outra parte. Então, se uma dessas partes deixa de cumprir a sua obrigação e os seus deveres, automaticamente essa aliança vai ser desfeita. Não é por aquele que permaneceu cumprindo as suas obrigações e os seus deveres. É aquele que deixou de cumprir, que automaticamente vai definhando. E assim somos a nossa aliança para com Deus. Se eu não faço a minha parte nessa aliança, eu vou me autodestruir. Não é Deus que me destrói, não é Deus que me reduz a pó. Não, Senhor. Sou eu, pelas minhas inconsequências, pelas minhas imprudências, que vou definhando a minha vida e o meu ministério. Então, que Deus possa nos guardar. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidade do Senhor, suplica seu perdão. Baseando-se nas misericórdias e benignidade do Senhor. Tá, irmão? Ele está se baseando
no quê? Nas misericórdias e benignidade de Deus. Não é nas suas supostas boas atitudes. Não é não. Está se baseando na misericórdia de Deus, porque aqui ele está nos dando ensinamento. Ele sabe que por mais que ele faça coisas boas, por mais que eu seja certinho, por mais que eu seja ajude um ao outro, isso não é suficiente para que meu pecado seja perdoado. Os meus pecados são perdoados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Lembrando sempre que nós não merecemos nada de Deus. Nós somos pó e cinza. Somos caco entre outros cacos, como diz o profeta Isaías. Continuando aqui, é interessante notarmos os pedidos. Lembra-te, não te lembres. John W. Bainget comenta que se trata de agir de acordo com verdadeiramente de acordo com. Verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia, irmão. Graça e misericórdia. Se Deus não agir dessa forma conosco, meus queridos, com graça e misericórdia, ai de mim. Ai de mim. Graça e misericórdia. Tópico 2. O desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faz-me, Senhor, faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus. O que é reforçado no versículo 15 aí do Salmo 25. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Queridos, olha aqui. Nós estamos falando aqui do rei Davi, homem separado por Deus. Nós conhecemos a história, desde lá, onde ele estava lá pastoreando as ovelhas do pai. Deus ungiu, Deus deu sabedoria, se tornou rei. Mas, irmão, um dos maiores ensinamentos que Davi dá para nós é a humildade em relação a Deus. Ele se coloca na dependência. É lógico que Davi, como rei, tinha conselheiros, tinha homens inteligentes que poderiam aconselhar, é verdade? Que poderiam dar um direcionamento para Davi no que ele teria que fazer, nas decisões que ele tinha que tomar, não é assim. Não é assim que os líderes mundiais fazem. Eles reúnem ali um grupo de conselheiros e pedem conselho, direcionamento. Porém, Davi tinha isso também. Mas Davi não abria mão de consultar a Deus. Porque o homem, por mais sábio que ele seja, mais inteligente que ele seja, ele não sabe o daqui a um minuto. Por isso que Davi, mesmo sendo rei, sendo o homem que era, se considerava incapaz de dar um passo sem a direção de Deus. E quantas pessoas, às vezes, irmãos, se ensoberbecem, acha que sabe, acha que tem conhecimento e quer tomar decisões, seguir direções
sem consultar a Deus. Consulta A, B, C, D, mas não consulta a Deus. Mas nós sabemos o fim dessa história. Sempre acaba quebrando a cara. Sempre acaba dando com os burros na água. Como diz um ditado bem conhecido. Davi sabia da fragilidade e limitação, irmão. Reconheça a sua limitação. É o princípio da humildade, da minha humildade. É reconhecer que eu sou limitado em muitas coisas. E que depende de Deus. Sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal. Quando a gente age sem Deus, irmão, tem coisa que você pensa que é bem e é mal. Quando você age sem Deus, tem coisa que você pensa que é mal e é bom. Glória a Jesus. Coloca-se na dependência de Deus. Meus queridos, coloque-se na dependência de Deus. Nos momentos difíceis. Não se desespere. Não tente resolver do seu jeito. Não fique tomando conselho de A nem B. Quem sabe dos seus problemas, sua dificuldade, é você e Deus. Então, se coloque na dependência do Senhor. Ele vai falar com você, Ele vai conduzir você. Aleluia, glória a Deus. Ele vai te direcionar. Ele é Deus. Deus está falando conosco. Glória a Deus. Note que a oração verbaliza, quer conhecer os caminhos e direções. Caminhos e direção. Uma importante lição para nós, em tempo de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, vontade, direção e propósito. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha só. Conhecer a vontade de Deus. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Lendo as Escrituras Sagradas. Lendo isso aqui, ó. Eu conheço a vontade de Deus. Não queira conhecer a vontade de Deus indo atrás de profetas, não. Tá? Você é profeta de Deus. Você é profetisa de Deus. Busque a Deus. Dobre os seus joelhos. Faça como Davi fez. Faça a oração que ele fez. Pede para Deus mostrar a vontade. Agora, sabendo a vontade de Deus, a segunda palavra vem direção. Tá? Bom, Deus me revelou a sua vontade para a minha vida. E a vontade, deixa eu dizer aqui uma coisa, a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa. Tá? Não acredite se alguém disser para você que Deus tem vontade de que você se dê mal em alguma coisa. Isso não é de Deus. Deus sempre quer o bem para nós. Eu queria que você abrisse se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler só esse versículo, prometo para os irmãos, tá? Só vou ler esse, tá? Porque eu não vou me alongar. Mas olha, vamos ler aqui sobre a vontade de Deus. Eu queria ler, não está aqui, mas eu quero ler aqui rapidamente, Jeremias 29 e o versículo de número 11, só para afirmar o que eu estou dizendo. Deus só quer para nós coisa boa, tá?
Deus não quer para nós coisas más. Eu não creio nesse Deus que quer coisas más para os seus filhos. Jesus morreu na cruz para que nós vencêssemos. Não é para que nós sejamos derrotados. Jeremias 29, versículo 11, diz assim, meus queridos. Portanto, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, essa é a vontade de Deus. É essa. É bem e não mal, para dar o fim que nós imaginamos. Agora, cuidado, viu? Não fique enchendo a sua cabeça de coisas más para você mesmo, não. Pense, observe o versículo. Versículo 11. Para vos dar o fim que esperais. O que você está esperando para o seu futuro? Tem gente aí pensando tanta bobagem. Deus vai dar o fim que você espera. Você imagina. Amém? Então, voltando para cá. Descobriu a vontade de Deus. Agora, a direção. Vamos atentar para isso aqui, meus queridos. Porque a direção que Deus nos vai dar para a gente alcançar, chegar na vontade dele, o caminho muitas vezes não é o que você espera, não é o que eu imagino. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Havia um caminho bem mais perto. Dizem os estudiosos aí que acho que demorava cerca de 15 dias. Mas Deus levou eles por um caminho que durou 40 anos. E por quê? Se você for ler lá, vai descobrir. Porque o caminho que era mais perto, eles iam encontrar inimigos que eles não poderiam vencer. Então Deus sabe traçar o caminho, meu querido, minha querida, para que eu possa atingir a vontade dele. Agora, quem é que me direciona por esse caminho, meu irmão? Quem é? Jesus disse, lá em João, Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos darei um Consolador, e Ele vos guiará em toda verdade. Então, quem direciona, quem nos dá a direção, é o Espírito Santo, meus queridos. Que você já tem dentro de você, e eu tenho dentro de mim. Mas eu preciso dar ouvido ao Espírito Santo. Muitas vezes, repetindo, o caminho que traça para que nós alcancemos a vontade dele, não é o que pensamos muitas vezes. Às vezes é preciso passar por desertos. Às vezes é preciso orar para que muralhas caiam. Às vezes é preciso passar por Jordão, é preciso passar pelo mar. Às vezes é preciso passar por dentro da fornalha. Mas não se preocupe. Se é Ele quem te conduz, Ele garante a segurança no caminho. Propósito. Tudo, irmão, meus queridos, aceite a vontade, aceite a direção de Deus. Viu? Por mais difícil que ela seja. Porque o propósito de Deus é bom. É dar o fim que vós pensais. Orando, meditando na palavra de Deus e andando em espírito, já falei. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Vou voltar um pouquinho aqui, meus queridos. Conhecer os caminhos do Senhor. Deixa eu ver aqui. Isso, a vontade de conhecer a vontade de ser guiado pelo Senhor. 2:1. Davi expressa
guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literários, figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento e fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Olha só, irmão, para um pouquinho aqui, tá? Estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar, juntar verdade e benignidade. Irmão, tem muitas pessoas que falam a verdade, em se tratando da palavra, né? Pregam a verdade, mas não executam. Associar a verdade com a bondade. Será que vocês conhecem alguém que prega a verdade, mas vive a mentira? Olha, os fariseus, um exemplo, eles pregavam a verdade, ensinavam a verdade, mas não agiam com benignidade, agiam maldosamente. Por isso Jesus, certa feita, falou assim: olha, os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, façam o que eles estão dizendo, mas não vivam como eles vivem. Os irmãos lembram da passagem do bom samaritano? Passou lá o sacerdote, passou lá o levita, que pregavam a verdade, que falavam a verdade, que ensinavam a verdade, mas na hora de praticar a benignidade, na hora de juntar a verdade com a bondade, eles falharam. Então, irmão, nós temos que ser o que realmente somos. Não dá para mim enganar a Deus. Não dá. Ou eu sou, ou eu não sou. Né? Muitas vezes para o mundo, a gente é crente na igreja e é crente lá fora. Mas, na verdade, não somos. Para Deus, irmão, conhece a nossa vida. É melhor falar: Senhor, eu preciso mudar, de que eu achar que está tudo bem, vivendo uma vida errada. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor. Olha aqui, padrão estabelecido pelo Senhor. O problema de hoje é que cada um quer estabelecer o seu padrão de vida. Né? Diz que é servo de Deus, diz que é fiel a Deus, que é obediente a Deus, mas ele quer escolher o seu padrão de vida. É Deus quem sabe, meus queridos. O desejo de ter intimidade com Deus. Quem é que não quer ter intimidade com Deus? Mas não é para muitos não, querido. Intimidade não é para muitos não. Viu? Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus revela os seus segredos para aqueles que o temem. E o temer aqui é obedecer, é honrar a Deus. O temer aqui é andar conforme a palavra de Deus. A esses Deus revela os seus segredos. Se você tiver como, abra a sua Bíblia aí ou marque em algum lugar. Gênesis 18, 17. Vê lá o que diz lá. Deus esconderia alguma coisa de Abraão? Está escrito lá. Eu sei que meu tempo é pouco aqui, e eu também não quero falar muito, mas eu quero ler aqui rapidamente, porque eu preciso mostrar o que eu estou dizendo. Gênesis 18, 17.
Está aqui, ó. E disse o Senhor: ocultaria eu a Abraão o que faço? Mas Abraão, irmão, era íntimo de Deus. Lembre-se que Abraão resolveu obedecer a Deus. Saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma terra que ele não sabia, sendo guiado pela voz de Deus. É o que essa lição aqui está dizendo. Conhecer o caminho de Deus. Então, a esses, Deus não deixa enganado. Esconderia eu o que faço de Abraão? Então, Deus revela o seu segredo aos que o temem, aos que obedecem. Fará saber o seu conserto. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. Verdade, né, irmãos? Muitas pessoas que se declaram cristãos não querem um relacionamento profundo com Deus. Não querem. Repito o que eu falei um pouco mais atrás. Há pessoas que andam com Deus, assim como aquelas que ele repreendeu lá atrás, pela comida que perece. Não querem intimidade com Deus. Só querem estar com Deus quando eles estão numa dificuldade, né? Não é esse tipo de intimidade que Deus quer com você, não, meu querido, minha querida. Deus quer te ver, Deus quer te ouvir o adorando todo dia. Deus quer te ouvir o exaltando todo dia. Deus quer que você se apresente a Ele todo dia. Assim como Adão fazia lá no Éden antes de pecar. Todo dia Deus se apresentava a ele e ele conversava com Deus. Reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo. Volto aqui a citar o fato de que Davi era rei, de que Davi tinha um grande exército à sua volta, exército de homens fiéis, valorosos, valentes. Mas olha o que Davi fala aqui: consciência de que somente Deus poderia protegê-lo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus queridos. Olha só. Nós estamos vivendo aí um tempo de dificuldades, não é verdade? Sob a ameaça de uma doença séria, é verdade. Mas nós erramos, penso eu, todos podem discordar de mim. Nós erramos e falhamos na nossa fé quando achamos que a nossa proteção está em se esconder, está em ficar dentro de casa. Pelo amor de Deus, não estou pedindo para você transgredir as leis e sair por aí de qualquer forma na rua tentando a Deus, não é isso que eu estou falando. Mas
Quem pode nos proteger é Deus. Se você, no meio dessa situação que estamos vivendo, tiver que sair, tiver que trabalhar, tiver que buscar o seu pão, põe a tua confiança em Deus, meu querido. Entenda que Deus é quem te protege. Entenda que Deus é quem te guarda. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tá? Então Davi tinha um grande exército à sua disposição. Homens fiéis e valorosos, repito. Mas ele tinha consciência plena de que só Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Tá, meus queridos? Só Deus é quem pode me livrar e te livrar dos laços e dos ataques do inimigo. É Deus. Nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. Tá bom? Toma isso para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Continuando aqui, nesse ambiente hostil, Davi despedia da proteção do Senhor. Davi dependia da proteção do Senhor, nesse ambiente hostil, tá? Que estamos vivendo. Você e eu dependemos da proteção do Senhor. A glória é do Senhor. A glória não é da tua casa fechada. A glória não é da máscara. A glória não é do álcool em gel. A glória é do Senhor. É Ele quem está te guardando. É Ele quem está te livrando. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Amém, amados? Aqui, a salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, o que é confirmado pela expressão, pois Ele tirará os meus pés da rede. Ele é quem nos tirará dessa situação complicada que vivemos. Tópicos 3, estou já acabando, irmãos, aguenta só um pouquinho aí. Paz do Senhor, irmão Socorro, paz do Senhor, irmão Francisco, paz do Senhor, irmã Érica, Aldinete, Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há, na atualidade, uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra. Temos que ter cuidado com isso, irmão. Uma busca incessante por prosperidade financeira. Soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Infelizmente, irmão, isso aí é uma coisa que tem... apesar que entendo eu que depois desta tempestade, essas coisas aqui, que eu citei aqui, acredito que vai ficar meio de lado. Essa busca por prosperidade financeira, que as pessoas estão vendo que tem coisas que dinheiro não resolve. Esse negócio de solução imediata, essa coisa de hall de fama, Quero crer que depois disso aí, esses pregadores que buscam a fama, parem com isso. Busquem a glória de Deus. Hall da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom. Que é isso? Infelizmente, essa é uma verdade. Estava sendo colocado, né? Porque, volto a falar, depois disso aí, vão entender que Deus é Deus. Deus não é garçom. Deus não é para servir, Deus é para ser servido. Jesus serviu lá atrás, para hoje nós servirmos a Ele. Por muito que se dizem servos do Senhor, olha só, condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor.
Verdade, irmão. Verdade. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. O caminho do Senhor, irmãos, às vezes tem espinhos, tá? Tem um louvor antigo que diz que fala para os pregadores de rosa também pregar os espinhos. Às vezes tem espinhos, tá? Caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Deus quer. Mas a gente muitas vezes não consegue, né, irmão? É assim como eu quero que as minhas filhas andem no caminho da obediência do Pai, e elas muitas vezes não fazem isso, assim somos nós com Deus. Deus quer que eu ande na obediência, o meu bem. Muitas vezes eu não consigo. Conhecer sem obedecer. Conhecer sem obedecer é inócuo. Ou uma palavra aqui enfeitada, né, irmão? Inócuo é aquela pessoa que não causa dano. Traduzindo, é aquele crente que não incomoda o inferno. O inócuo é aquele crente que, entendeu? É como aquele crente que está em cima do muro, né? Mas o muro já é do inimigo, então o diabo não se incomoda muito com ele. Ele não causa dano ao inferno. Ele não causa preocupação ao inferno, porque ele não ganha alma para Jesus, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não jejua, entendeu? Então é um crente inócuo. Uma pessoa inócua é isso. Pessoa que não causa dano, né? Se tratando espiritualmente, não causa dano ao inimigo, né? Qualquer obstáculo que ele vê, ele se encolhe, se esconde, entra no buraco, entendeu? Não tem coragem. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. Nós conhecemos muitas pessoas assim, né, irmão? Conhecem o caminho certo, sabem a verdade, mas não querem andar por ela, né? E aí, olha a consequência. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Volto a frisar uma coisa aqui, meu irmão. Eu gosto de frisar esse negócio. Aí a pessoa fala, se você desobedecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo com você. Não. Deus não faz o mal. Apesar da Bíblia dizer que Deus criou o mal, mas Deus não executa o mal. O mal ele é uma consequência da minha transgressão. Vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhas. Quando uma filha minha desobedece o meu conselho, a minha direção, e lá na frente ela se dá mal, se arrebenta, foi eu que pratiquei esse mal na vida dela? Foi eu que quis que a vida dela não desse certo? Não. Foi uma consequência da desobediência dela ao meu conselho. Assim é para com Deus. Quando eu desobedeço a Deus, eu vou me dar mal na frente lá, e esse mal não é Deus que causa. Esse mal é porque eu desobedeci. Ele é consequência, não foi Deus que executou o mal sobre a minha vida, porque eu desobedeci. Não foi eu que executei o mal na vida da minha filha que me desobedeceu. Não. Foi pela sua direção errada que tomou. Então, eu gosto de frisar isso, porque eu não gosto quando as pessoas ficam colocando Deus como um Deus mau. Então, o povo de Israel sofreu, padeceu,
porque desobedeceu a Deus. Meus queridos, eu vou... Já são 10 horas e 9 minutos, eu vou dar uma adiantada aqui, aí para mim dar um encerramento da palavra, tá? O caminho da perfeição, aqui tópico 3.3, é para nós concluirmos, tá bom? O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. Agora deixa eu alertar os irmãos de uma coisa aqui. Todo ser humano, independente de ser cristão ou não, quando ele decide ser honesto, quando ele decide ser sincero, falar a verdade, ele encontra muito mais inimigos do que amigos. Porque infelizmente as pessoas, isso inclui cristãos também, alguns, não gostam de ouvir a verdade. Não gostam de ser repreendido. Né? Mas ser honesto, ser sincero, são atributos de alguém que tem o caráter de Cristo. Né? São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Está aqui, acabei de falar aqui. Conforme 2 Coríntios 1,12, 2,17, Efésios 6,24. Evidente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção e desonestidade. Sim, é um desafio. Não deveria, meus queridos, mas é um desafio para nós sermos honestos, sermos sinceros, sermos puros, sermos verdadeiros. É um desafio. E aí, pergunta, estamos prontos para esse desafio dos dias de hoje? No mundo como está isso aí, que o escritor descreve aqui, engano, hipocrisia, corrupção, desonestidade. É o desafio que nós temos. Sermos honestos. Contudo, somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. Queridos, nós não podemos ser igual. Nós somos diferentes. Mas não é diferente, irmãos, apenas na maneira de vestir. Não, senhor. Diferentes principalmente na conduta. Na conduta. Tá? Não ache que a diferença em ser cristão é na roupa que vestimos. Não, é no caráter. O próprio Senhor Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos. Trata-se de um sentido moral completo e íntegro. Barclay: o homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Então, o homem é perfeito, segundo Barclay, se cumpriu o propósito para o qual Deus o criou e enviou. Né? O nosso propósito é glorificar o nome de Deus. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa vida, enfim. Bom, quero aqui louvar a Deus, quero fazer uma oração pelos irmãos, louvar a Deus pela vida de todos que
partilharam comigo dessa palavra. Que Deus possa os abençoar grandemente. Eu quero fazer uma oração final. Amado e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te louvo, agradeço ao Senhor pela oportunidade que nos dá, meu Deus, de compartilhar esta palavra, Pai, esse ensinamento. Deus, eu quero em teu nome, Jesus, abençoar todos os irmãos e irmãs, as pessoas, ó Deus, que ouviram ou irão ouvir esse ensinamento nesta manhã. Que o Senhor conceda dias de bênção, de paz, de vitória e livramento, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo.